Outra classificação de crime que nós vamos encontrar são os crimes instantâneos, permanentes e instantâneos com efeitos permanentes. Os crimes instantâneos são aqueles que se completam num só momento, certo? Faz uma ação e pode vir a se completar num só momento. Aqui é importante nós lembrarmos que não se trata de ser tentativa ou consumação. Nós estamos tratando não do fato concreto, nós estamos tratando do crime. Ou seja, aquele crime é instantâneo, ele se consuma numa só ação, ele se completa numa só ação, como por exemplo o furto. Eu subtraio coisa alheia móvel, certo? O roubo, eu subtraio uma coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. É um crime instantâneo, é o crime inicia hoje, é instantâneo, acontece num só momento. Já os crimes permanentes são aqueles crimes que perduram no tempo, certo? Eles não acontecem num momento só, eles ficam acontecendo, eles perduram. Então são os que causam uma situação danosa ou perigosa que se prolonga num período temporal. Nós temos um exemplo disso, o crime de sequestro. O crime de sequestro é considerado um crime permanente, por quê? Porque todo o período que você fica com aquela pessoa sequestrada, privada da liberdade, você está praticando o crime. Não é só no momento da captura. No momento da captura é a primeira ação. Mas você vai pegar, capturar aquela pessoa e privar ela da sua liberdade por muito tempo. E todo esse tempo que você mantiver essa pessoa em cativeiro, essa pessoa vai estar sendo privada da sua liberdade. Ou seja, você vai estar fazendo a conduta delitiva, certo? Essa conduta, ela depende do agente para a cessação. Você vai privar ela de liberdade todo o tempo. Por isso que a pessoa até mesmo pode vir a ser presa em flagrante a qualquer momento. Então, esses são os crimes permanentes, que perduram no tempo. Você continua fazendo a conduta delitiva por muitos dias, até o momento que você decide soltar, e essa soltura, então, cessa a permanência do crime. Já os crimes instantâneos com efeitos permanentes são aqueles crimes em que a permanência, ela não depende do agente. O crime ele é consumado num só momento. Então nós temos um efeito instantâneo, um crime instantâneo, onde nós consumamos num só momento, mas os efeitos deles perduram no tempo. Os efeitos são permanentes. Certo? E essa permanência não depende do agente. Não depende que ele faça essa conduta todos os dias, diferente dos crimes permanentes. No instantâneo com efeito permanente, ele faz a conduta só nesse primeiro momento. Só que essa conduta vai gerar efeitos permanentes. Como, por exemplo, o crime de bigamia. O crime de bigamia é quando você casa mais de uma vez, ou seja, você consuma a conduta num momento só, no momento que você casou pela segunda vez. E o efeito disso é permanente porque você vai continuar casado pela segunda vez, mas você não precisa casar todos os dias, certo? Então, consuma num só momento e o efeito prolonga no tempo. Se nós formos pegar aqui o crime de homicídio, nós temos uma divergência entre os doutrinadores em relação ao que é o crime de homicídio, se é instantâneo ou instantâneo com efeito permanente. A maioria dos autores identificam o homicídio como instantâneo, ou seja, tu consuma num só momento, tu completa o ato num só momento, atirou e morreu, ponto. No entanto, Fernando Capês traz na sua doutrina que o homicídio como um exemplo de crimes instantâneos com efeitos permanentes. Por quê? Porque ele entende que é instantâneo, deu tiro, matou, e o efeito morte vai perdurar no tempo. Em contrapartida, outros autores rebatem o Fernando Capês dizendo que se for levar por essa lógica, vários crimes podem ser instantâneos com efeito permanente se você não recuperar. Se você não recuperar aquele bem jurídico que foi lesado. Ou seja, não tem como recuperar a vida, ok. Mas num furto, se você não recuperar o patrimônio, também você vai ter o efeito permanente da perda desse patrimônio. Então, entendem que o homicídio é um crime instantâneo. Então, vocês vão encontrar aí nas doutrinas essa divergência em relação ao homicídio de ser instantâneo ou instantâneo com efeito permanente. Pois bem, passamos a um outro tipo de crime, chamado crime continuado, na qual nós vamos ver ele semestre que vem em Teoria da Pena, quando estudarmos o concurso de crimes. O crime continuado é um concurso de crimes, ou seja, quando mais de um crime acontece. Mas o que nós estamos tratando? Qual é a característica desse crime continuado? É quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.
idênticos ou não, certo? Ou melhor, idênticos, tem que ser, para ser quantidade delitiva, nos requisitos é que ele seja idêntico, pela condição de tempo, de lugar, de modo de execução, né? Então nós vamos ter uma continuidade delitiva. Isso está previsto no artigo 71 do Código Penal, o caput de 71. O que nós entendemos como crime continuado? São aqueles crimes onde a gente entende que nós temos uma ação e todas as outras ações, todos os outros crimes, eles são continuação do primeiro. Então nós temos um exemplo aqui. Eu quero um estojo novo, um penal novo, acho bonitinho o penal, né? Mas eu quero um estojo novo. Para isso, eu vou todas as aulas que nós tivermos presencial, no intervalo de vocês, quando você sai, eu vou subtrair algum pertence. Então, numa semana eu subtraio um lápis, na outra semana eu subtraio uma caneta, na outra semana eu subtraio uma borracha, ou seja, tenho vários furtos. Mas todos esses furtos, todas essas ações que geram todas essas práticas delitivas, elas são consideradas uma continuação da outra, porque o que eu almejo, o que eu desejo é o estojo novo. Mas para ser continuidade delitiva e não concurso material de crimes, que é o que nós vamos estudar semestre que vem, tem que ter algumas condições. Como aqui eu coloquei para vocês, precisa ter a condição de espécie, ou seja, tem que ser o mesmo crime, então tem que ser furto, 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 furto. No nosso exemplo, todos eram furtos? Todos eram furtos. Tem que ter a mesma condição de tempo, ou seja, regularidade, e aí os tribunais até entendem 30 dias ser considerado uma regularidade de tempo. O nosso exemplo era tempo sim, era toda semana, então temos uma mesma condição de tempo. Mesma condição de lugar. Entende-se, também os tribunais entendem que pode ser até região, então Florianópolis e região metropolitana. No nosso exemplo, sim, era na sala de aula, no Sul, na Trajano, certo? Era a mesma maneira de execução, o mesmo modus operandi, que é o último requisito? Sim, eu esperava vocês saírem para o intervalo e subtraía um pertence. Se eu conseguir comprovar todas essas condições, eu vou ser julgada por um crime de furto e vai ser somada a essa minha pena os demais, ou seja, serão somadas uma quantia, um percentual previstos pelo Código Penal no artigo 71 pelos demais crimes. Vamos ver o que diz o artigo 71 caput? Diz o seguinte. Vamos lá. Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, primeira condição, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes, devendo o subsequente ter havido continuidade do primeiro. Aplica-se a pena de um só crime, um só furto, certo? Se idênticos ou a mais grave, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3, ou seja, pego o crime de um furto e aplico 1/3 ou 2/6 para os demais. Isso nós vamos estudar semestre que vem em concurso de crimes, mas vocês têm que entender o que é o crime continuado. É aquele crime que tem continuidade delitiva. Aqui uma questão bastante interessante é quando tem a súmula do STF 605, porque muitos de vocês devem ter pensado, mas e os serial killers, né? Os assassinos seriais, como é que eu trato deles se eu identifiquei exatamente a continuidade delitiva? Vamos pensar num assassino serial. Ele pratica várias condutas, certo? Ok. É o mesmo crime? Sim, homicídio. É a mesma condição de tempo? Geralmente é a mesma condição de tempo, né? Então eles têm uma questão cíclica, né? Que semestre que vem eu vou explicar para vocês. Mas entre a vontade de matar, a caça, a captura, a morte, vivenciar aquela morte, a depressão e o novo pensamento de matar, quando fechar esse ciclo, pode vir a durar até 30 dias. Se ficar no tempo de 30 dias, temos o segundo requisito. É a mesma condição de local? Sim, geralmente eles praticam crimes na mesma região de local onde eles se sintam seguros. Então, é uma característica do assassino serial. Temos esse requisito. É o mesmo meio de execução, mesmo modus operandi? Sim, também é uma característica do assassino serial. Até acaba se transformando muitas vezes na sua assinatura. Ou seja, eu tenho todos os requisitos exigidos para que os crimes, os homicídios praticados por um assassino serial sejam um crime continuado. Se eu identificar como crime continuado, eu vou aplicar a pena de um homicídio e vou aumentar essa pena, em qualquer um dos casos, de 1/6 a 2/3. Então, eu vou aplicar um homicídio mais de 1/6 a 2/3 desse valor, desse cálculo de pena de um homicídio pelos demais. Isso não é um pouco injusto? Ao invés de ele ser julgado por cada um dos homicídios e somado as penas? Sim,
É extremamente injusto. E por isso que o STF sumulou essa questão, numa súmula 605, que diz o seguinte: não se aplica a continuidade delitiva para os crimes contra a vida. Quando for crime contra a vida, nós vamos ter cada um dos crimes somadas penas para dar a pena total para esse assassino, certo? Então a continuidade delitiva tem essa característica, tem que ter todas essas condições, mas se for crime contra a vida, não se aplica a continuidade delitiva. Isso nós vamos rever semestre que vem, quando estudarmos concurso de crimes. Mas é um tipo de crime, é uma espécie de crime, o crime continuado. Depois nós vamos encontrar o crime progressivo. Nós já tratamos um pouquinho deles lá no início do semestre. O crime progressivo é aquele que ocorre quando o sujeito, para alcançar uma produção de um crime maior, de um crime mais grave, comete um crime menor, certo? Então passa por um menos grave para atingir o crime mais grave. Então esse é um crime progressivo. O evento menos grave acaba sendo absorvido pelo mais grave, ou seja, ele viola uma outra norma menos grave para violar a mais grave. Aqui a gente encontra, e nós já vimos essa questão quando tratamos do princípio da construção, o princípio da absorção, né? Então, quando o crime fim absorve o crime meio. Então nós temos um exemplo. Eu quero matar alguém, certo? Só que essa pessoa, para eu matar, eu preciso derrubar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um soco nessa pessoa, gerando uma lesão corporal leve, certo? Um crime menos grave, para atingir o crime mais grave, que é o homicídio. Ou seja, o homicídio acaba absorvendo esse crime menos grave. E aí nós temos aqui esse crime progressivo, que eu progredi. Eu fui do menos grave para um mais grave, certo? Então acaba sendo absorvido e a pessoa é processada e julgada apenas por homicídio e não pela lesão corporal. A lesão corporal foi o meio utilizado para atingir o crime mais grave. Depois nós temos então o delito putativo. Esse é bastante interessante. O que é delito putativo? Ocorre quando a gente considera erroneamente que a conduta que está praticando, que está realizando, constitui crime. Mas o crime só está na cabeça dele, porque a conduta que praticou, a conduta que ele praticou, a conduta que está sendo feita é atípico, não constitui crime, só existe na imaginação do sujeito. Então esse é o delito putativo, quando a pessoa está em erro. Então vamos imaginar um exemplo. Eu tô com um guarda-chuva, tá chovendo. Cheguei na sala de aula, meu guarda-chuva tá muito velho. E eu, no meio da aula, resolvo furtar um guarda-chuva de um outro colega que tá posto lá no balde, na entrada da sala de aula. Tô naquela bacia com vários guarda-chuvas, eu resolvo que eu não vou pegar o meu. Vou pegar de algum colega, guarda-chuva inteirinho, bonitinho, e deixar o meu velho para trás. Ok. Quando toco o sinal, eu saio correndo. Passo a mão no guarda-chuva e saio correndo. Chego em casa, digo, cometi o crime de furto. Sou uma criminosa. Furto, furto, furto. No entanto, percebe-se que o guarda-chuva que foi subtraído era o meu, não era de um colega. O que constitui o crime de furto? Subtrair coisa alheia móvel, não coisa própria. Subtrair coisa própria móvel é atípico. Por que é atípico? Porque não tem subsunção formal, porque não tem escrito na norma que subtrair coisa própria é crime, só tem escrito na norma que subtrair coisa alheia móvel é crime, no artigo 155. Então, é um delito putativo, onde somente eu acredito que estou praticando o crime, mas o crime não existe. O crime é atípico, a conduta é atípica, certo? Depois nós temos os crimes hediondos, também já falamos um pouquinho sobre ele. O que é crime hediondo? São aqueles crimes, são aqueles delitos considerados os mais repugnantes do Código Penal. São os mais sórdidos, são decorrentes de condutas que causam mais impacto na sociedade, né? Uma intensa repulsa social. Os crimes hediondos é previsto por lei, na Lei 8.072 de 1990. Mas então eu vou dizer, cometi um crime hediondo. O que a gente vai perguntar? Qual? Certo? Por quê? Existem os crimes no Código Penal que foram, né, retirados, ou melhor, retirados não porque eles continuam lá, mas foram copiados e colados na Lei de Crimes Hediondos. Ou seja, existem algumas condutas previstas no Código Penal que são consideradas pela Lei 8.072 de 1990 como crime hediondo. Então, crime hediondo são todos aqueles crimes descritos na lei, né, colocados na lei como crimes hediondos, classificados como crimes hediondos. Nós temos no rol de crimes hediondos, na Lei 8.072, por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro,
o crime de adulteração de medicamento, o crime de estupro, nós temos o crime de homicídio doloso qualificado. Todos esses são considerados crimes hediondos, entre outros. Então, se nós pegarmos lá a Lei 8.072, nós vamos encontrar um rol de condutas, um rol de crimes que são considerados hediondos, certo? O que isso vai acarretar para a vida, né, dessas pessoas que cometem crimes hediondos e estão lá elencadas? Crimes hediondos, por ser considerado mais repugnante e sórdido, vai ter algumas dificuldades quando o cumprimento de pena. Por exemplo, na progressão de regime, no livramento condicional, no início de cumprimento de pena, tudo isso, por ser considerado hediondo aquele crime, vai ter algumas repercussões na questão de cumprimento, de execução de pena.